Acredito que vocês estão enxergando agora a minha tela, certo? Tranquilo isso? Todo mundo? Estamos enxergando sim, Hildo. Pode continuar. Beleza, perfeito. Eu vou só abrir minha câmera um pouquinho, porque às vezes a pessoa vem no treinamento, vem no workshop e não me conhece. Tá aí, estou barbado, estou branco, estou velho. Atrás de mim tem uma estante com vários livros, né? Não tem nada, isso aí é experiência, cara. Experiência. Pois é, tem vários ainda requisitos de games antigos, ainda do tempo que meu filho era criança, né? Mas tem bastante coisa bacana aqui que a gente vai poder trabalhar com vocês. Parte da minha experiência está atrás, que são os livros. Mas vamos lá, eu vou fechar a câmera para a gente otimizar aqui a apresentação só no PowerPoint. E vão interagindo aí da melhor forma possível para a gente poder estar conversando, estar falando, estar explicando. Está chegando mais gente, mas vamos lá, né? Não vai parar. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos estar falando de metacasagens no Scrum, né? Então, eu já comentei isso. É isso que a gente vai estar explorando daqui para frente. Uma rápida apresentação aí, eu tenho mais de 20 anos na área de gestão e tecnologia, né? Hoje trabalho em projetos de inteligência artificial, trabalho em projetos de plataformas digitais, métodos ágeis, coisas que eu gosto de fazer, né? Já atuei de desenvolvedor, arquiteto de software, hoje eu estou atuando muito mais como consultoria de tecnologia e negócio, né? Então tem bastante coisa, tem projetos acontecendo, está bem dinâmico a coisa. O que eu gosto realmente é gestão e tecnologia, é o que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer. Métodos ágeis, para mim, é uma coisa que eu milito, que eu sou fã de carteirinha desde 2007, né? Não, como eu falei, não sou o dono da verdade, não conheço tudo em métodos ágeis, mas conheço um pouquinho, né? Já implementei alguns projetos bacanas, alguns projetos de insucesso, outros projetos de sucesso, e estou com alguns outros projetos que eu estou também atuando, estou trabalhando, e é isso que a gente vai estar falando com vocês, né? Peço que, se possível, pessoal, fechem o microfone de vocês, porque eu fico escutando áudio aí. E aí, às vezes, as conversas estão interessantes de fundo, eu quero participar. Um pouquinho das certificações, né? Apesar de ser avesso às certificações, o mercado exige, então, temos que ter certificações, não tem jeito. Então, volta e meia, eu estou tentando fazer alguns cursos, né? Tentando aprender mais, mas o aprendizado não está na certificação, está no curso, na experiência do instrutor, na leitura de livro, em cursos, enfim. Mas o mercado gosta de certificações, então tem que tirar algumas para mostrar que eu estou estudando, né, para as pessoas. Mas é bacana, mas quem não tem nenhuma, se possível, corra atrás de algumas, porque o mercado gosta disso. Vamos ao ágil, né? E esse aqui é um pouquinho, esse trabalho que eu faço, um trabalho de jornada, vai ter, a cada mês eu estou pretendendo dar um mini curso desse, né, para a comunidade, para a galera, para mim aprender, para levar ensinamento para os outros também. Então, fiquem aí, acompanhem nas redes sociais, que volta e meia vai ter alguns outros cursos aí até o final do ano. Vamos falar um pouquinho do Scrum com vocês, né? Coisa bacana, o Scrum é adaptativo, ele prescreve papéis, diferente, né? O Kanban não tem papéis, ele não faz a prescrição de papéis, mas no Scrum tem, né? O Scrum Master, tem PO, tem, né, equipe de desenvolvimento, então isso é prescrição, ou seja, ele exige que tenha papéis bem definidos, assim como eventos, né? Reunião diária, por exemplo, tem artefatos, né? Incremento do produto que eu faço lá no final de cada sprint, isso é um artefato. Então, o Scrum é um framework, é um modelo, é um método, né, para desenvolver produtos complexos, principalmente produtos digitais. Ele é fundamentado em três pilares, né, entre inspeção e adaptação e transparência. Inspeção e adaptação é a base de controle de qualquer processo empírico, né? O empirismo pede inspeção e adaptação para reduzir risco. Então, é importante a gente compreender bem, né, o que é tudo isso e como é que a gente aplica isso no mundo real,
E uma coisa que não era dito no passado e agora é dito abertamente é que o Scrum ele bebe na fonte de Lean, né? E isso é legal, porque o Lean é a base para quase todos os métodos ágeis que a gente tem no mercado. E um outro ponto que eu gosto muito, e eu comecei a entender os métodos ágeis muito mais a partir do momento que eu comecei a compreender que é a abordagem interativa incremental. Para que serve isso? Para melhorar a previsibilidade de entregas, também para fazer controle de risco. Tudo isso, é um pouco do Scrum. Essa figura que ela resume o que é o Scrum num único slide, numa única página. Esse conceito de framework é legal, porque você pode adaptar para a sua realidade de negócio, você pode colocar coisas interessantes para que o Scrum funcione, né? Para que realmente a coisa aconteça em termos de entrega, de criação de resultado. Tá? E eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui. O Scrum ele começa sempre num produto backlog, ou seja, uma lista de coisas ordenadas, priorizadas daquilo que deve ser feito para me entregar um produto digital. E de cara já falo para vocês que no produto backlog já aparece agora, né, desde a última versão do Scrum, ele já fala, eu tenho que ter uma meta de produto. Esse produto precisa ter uma meta, e essa meta precisa estar alinhada com a estratégia da empresa. Ou seja, eu preciso dizer claramente, né, quando eu estou desenvolvendo um produto utilizando o método Scrum, né, que valor esse produto vai trazer para a empresa, né? Como ele vai ajudar a empresa a crescer. Então, é importante a gente ter essa meta. Olhando para a análise de negócio, a gente pode até compreender que isso aqui seria um requisito de negócio. Posso pensar como essa meta do produto como requisito de negócio? Pode pensar assim, porque é muito parecido, se não igual. E como que a gente constrói qualquer produto? A gente constrói qualquer produto dentro do Scrum com lotes, né? A construção é por lote, não é um fluxo contínuo, é um fluxo de lote. E esse fluxo de lote a gente chama de sprint. E para trabalhar as sprint, a gente tem uma sprint backlog, né? E no sprint hoje, você tem que definir uma meta que é a meta da sprint. A meta da sprint que a gente tem, que é definida, ela tem que responder a seguinte pergunta: como a sprint contribui com a meta do produto? Eu preciso responder essa pergunta para construir uma boa meta da sprint. Uma vez a meta da sprint sendo construída, é ela que deve ser entregue no final da sprint. Então, é mais ou menos isso, numa visão de métricas, de indicadores, de objetivos que se faz hoje, é o que eu pretendo fazer cada dia mais, essa leitura de ter essas metas. Tem outras, né? A gente vai falar para vocês, porque duas ali são metas quantitativas, e eu tenho uma meta qualitativa, que é a definição de pronto. Definição de pronto hoje é considerado uma meta também dentro do Scrum, e a gente precisa saber trabalhar com ela e como que ela se alinha às outras duas metas para gerar resultados. Então, visão geral, olhando muito, né, olhando muito para as metas indicadores, né, olhando como que o Scrum trabalha com as metas indicadores, e metas indicadores preconizadas ou escritas, ou descritas lá no guia do Scrum. Então, isso é legal a gente saber, né, que é dessa forma que ele trabalha as metas indicadores, né? E dessa forma é que a gente consegue mostrar ou demonstrar resultado. Então, seguindo um pouquinho mais aqui no nosso modelinho, na nossa apresentação, já comentei com vocês das metas, né? O porquê dessas metas, e já aparece uma outra métrica aqui que não está diretamente apontado como uma meta ou como uma métrica lá no guia. O guia fala que isso é uma prática, que é o burn down. O burn down ele começa a aparecer como prática, mas no nosso entendimento de gestão de indicadores, isso é uma métrica também. Então, o burn down ele começa a aparecer, e o burn down é a minha principal ferramenta, né, para me entender o desempenho do time. Né? Desempenho em relação ao quê?
em relação à meta da sprint, já que agora eu tenho uma meta. Tá? Então, isso é legal, porque eu estou começando a inserir, adicionar métricas dentro do Scrum. Tá? Então, é importante a gente compreender bem isso, né? Que dessa forma eu consigo fazer uma melhor gestão, eu consigo identificar pontos de melhoria e tentar resolver esses pontos de melhoria, já que eu tenho métricas para isso. Quando a gente pensa em métricas, é muito importante a gente entender que a gente está querendo melhorar a gestão, está querendo melhorar o desempenho, está querendo melhorar a qualidade, está querendo reduzir tempo, está querendo reduzir desperdício. Eu não posso usar a intuição para isso, né? Eu não posso intuir, olha, isso está ruim, isso está bom, não é dessa forma. A gente precisa ter números, a gente precisa ter fatos, que a partir daí as soluções que são dadas de melhoria são mais concretas, né? São mais assertivas também. Acredito que a maioria de vocês conhece esse modelo aqui que eu estou apresentando, não tem novidade para vocês, né? A coisa de aparecer esse ampulheta aqui do lado dos eventos é porque isso aqui indica que são time box, né? Eu acho que a maioria das pessoas entendem, compreendem isso claramente, o que seria um time box. Por que eu estou falando do time box? Porque algumas métricas que a gente poderia trazer de tempo para dentro do Scrum começam a não fazer sentido, já que o tempo já está definido, né? O exemplo é sprint. Eu preciso controlar a sprint? Não, eu preciso definir se eu vou trabalhar em 2 e 4 semanas. O tempo já está definido. E eu gosto dessa definição, isso me encanta, né? Usando uma palavra que eu gosto muito, isso me apetece, porque, no meu entender, no meu parco entender, o tempo é uma variável incontrolável em qualquer projeto, em qualquer fluxo ou ciclo de desenvolvimento. E o Scrum trazendo isso como quase como uma definição pronta ali para você utilizar, isso me ajuda muito na previsibilidade das minhas entregas. Então, a principal métrica que eu acho que é complexa é o tempo, e o Scrum já trata isso para a gente. Então, é legal, isso é bom, mas precisa entender como trabalhar com o Scrum utilizando o conceito de time box da forma correta, né? Senão, não adianta, ele vai ficar ali, a gente vai utilizar e não vai se beneficiar, né, do conceito de time box do jeito que deveria. Um exemplo bem clássico, que eu não vou dizer quem faz isso, mas a partir do momento que algumas pessoas falam, não, mas é 4 semanas, mas eu vou considerar 4 semanas, mas vou considerar 4 semanas cheias, eu vou considerar só dias úteis, aí não é 4 semanas mais, vira 5 semanas. Tem muita gente que perverte um pouquinho o modelo. E aí o time box perde um pouco do sentido, né? Uma outra coisa que é importante é a quantidade de reuniões que o time participa, ou a squad participa durante uma sprint. Geralmente eu tenho uns números, são números mágicos, ou seja, números resultantes da minha experiência não são acientíficos, não tem ciência por trás disso. E na minha experiência, 16 horas de reuniões no mês é suficiente para o time trabalhar dentro da sprint, contando com os eventos do Scrum, né? Acima de 16 horas, pode comprometer as entregas. Por isso que eu estou comentando que ter as sprints, né? Ter eventos com time box melhora muito o meu planejamento, melhora muito minha previsibilidade. Tá? Então, isso é bem legal, isso é bem joia, mas, como eu falei, precisamos trabalhar isso, entender e usar isso com benefícios, senão a gente começa a querer mudar as coisas e nem sempre traz resultados. É claro que com o tempo vem a maturidade, e a maturidade vai falar, olha, o time não precisa de 16 horas de reuniões, de eventos no mês, pode ser menos. O time não precisa fazer reunião diária, porque todo mundo está trabalhando junto, todo mundo se conhece há muito tempo, então a gente pode avançar e pode mudar. O momento de hackear o Scrum, o momento de mudar o Scrum é quando você chegou à maturidade do modelo e compreendeu que o modelo tem que ser diferente para vocês, porque você já está com a maturidade muito alta. Então, aí realmente é o momento de estar mudando, estar adaptando o Scrum.
Agora, sem ter essa maturidade, mudá-lo, tem o risco de não funcionar do jeito que deveria, e aí as entregas começam se atrasar, a qualidade começa a baixar, as dívidas técnicas começam a aumentar, e aí significa que o time não é maduro o suficiente para mudar ou para adaptar o modelo ainda. Mas isso é só uma opinião minha, tá, gente? Não é a luz da verdade, não. Feito mais esse entendimento, inspeção é bom, sim, porque a inspeção vai, né, se beneficiar muito de métricas e indicadores. E para mim fazer as mudanças, né, que eu preciso para poder gerar melhor resultado, para gerar desempenho, para ter mais entrega, para ter mais previsibilidade, eu vou usar adaptação. Então, dois conceitos que são bem legais e eles se encaixam perfeitamente no modelo Scrum, e eu posso usar esses dois conceitos para também gerenciar as minhas métricas, os meus indicadores. Um outro que me ajuda muito, que eu acho que isso é muito bom, isso também é pregado fortemente pelo Kanban, seja visual, né? Tenha transparência nas informações, dê visibilidade aos seus gráficos, ao seu trabalho. Por isso que no começo a gente fazia muito post-it, colocava post-it na parede. Hoje, no ambiente remoto, a gente migrou para ferramentas, né? E as ferramentas são ferramentas colaborativas que nos ajudam na visibilidade do trabalho, na visibilidade do burn down, na visibilidade daquilo que precisa ser feito. Então, o quadro Scrum, né, o board Scrum, é fantástico para isso. Ele dá visibilidade, né, ou se vocês quiserem também chamar de Kanban, ele dá a visibilidade que a gente precisa, e essa visibilidade é importantíssimo quando a gente quer fazer gestão baseado em indicadores ou métricas. E para a gente fechar essa parte de fundamentos, que eu não quero me alongar muito, tem uma parte de conceito que eu preciso passar para vocês, mas é claro que eu acredito que vocês já devem conhecer e conhecer muito bem esse conceito. Então, eu vou passar ele bem rapidamente, né, sem se alongar, mas se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, que a gente tenta explicar de outra forma, de outro jeito, para fechar o entendimento. A abordagem interativa incremental é como eu planejo, né, minhas entregas dentro do meu Scrum. Né? Então, e a gente começa sempre fazendo a pergunta, que é uma pergunta que fala muito de mindset, ou seja, como eu penso nas coisas, né? Qual é a minha mentalidade sobre abordagem interativa incremental. E uma pergunta que a gente faz, né, uma pergunta retórica, obviamente, como que a gente lê um livro de 1000 páginas? A gente lê livro de 1000 páginas capítulo a capítulo. Né? E se a gente fosse transportar esse conceito para dentro dos métodos ágeis, significa que cada capítulo seria uma entrega, poderia ser resultado de um sprint, poderia ser resultado de uma release, por exemplo. Então, é importante a gente tentar transportar conceitos do mundo real para dentro dos métodos ágeis, que é aquilo que a gente trabalha no XP, que a gente chama de metáfora. As metáforas servem para a gente facilitar o entendimento das pessoas de conceitos que às vezes não é tão palatável, né? E quando a gente fala de interativo incremental, a gente está falando de fazer fatiar, né? Eu preciso fatiar alguma coisa, eu preciso quebrar em pedaços. E essa quebra de pedaços, né, sistemas, subsistemas, módulos, submódulos, isso até antigamente a gente fazia isso, né, também quebrava de forma interativa incremental. A gente tem que entender que isso é uma estratégia, né, para entregar valor mais rápido. Então, isso que é importante, isso é uma estratégia. Temos que considerar essa estratégia. E, por ser uma estratégia, a gente tem que fazer a quebra a partir de um problema de negócio, né? E não quebrar por quebrar, quebrar olhando só para o backlog. Eu gosto sempre de fazer uma quebra olhando para o problema de negócio. Então, neste exemplo que está aqui, o problema de negócio é atravessar o rio. Eu quero resolver esse problema de negócio, eu quero fazer isso de forma interativa incremental. Então, na primeira sprint, eu vou lá e já faço uma entrega de uma jangadinha. Então, o cara vai de pé, né, na jangadinha, e ele vai atravessar o rio. Então, já fiz a primeira entrega. Só que a pessoa começa a reclamar porque remar é muito pesado, se o rio for muito largo, ele vai levar muito tempo também. Então, na segunda entrega, eu já faço uma melhoria, né, já faço uma evolução
na minha entrega, aí eu coloco lá já uma vela, né? E a vela lá vai ajudar a fazer uma travessia com menor esforço. Só que a pessoa continua de pé, ainda bem inseguro, tem muito risco na travessia, né, da jangada, então eu vou melhorar de novo a minha entrega e vou entregar um barquinho, e aí estou reaproveitando, fazendo reuso de um componente que era a vela, que é da entrega anterior. Só que ainda tem um problema, né? Apesar de eu já ter resolvido o problema de negócio, eu posso resolver ele de forma melhor. E para resolver ele de forma melhor, eu vou colocar um motor no barco. Por que a gente precisa colocar um motor nesse barco? Porque a vela você ainda está à mercê dos ventos, né? E isso pode impactar no tempo da travessia das pessoas. E com o motor, ele vai conseguir fazer isso de forma mais rápida. É claro que tem um custo maior, né? É claro que leva-se mais tempo para chegar nessa conclusão, porque eu estou melhorando de forma interativa e incremental as minhas entregas. E na quinta entrega, né, faço uma entrega que é a entrega da lancha. Aí a lancha já tem, né, ele já não pega mais sol, ele já vai sentado, ele já vai pilotando, a lancha é mais rápida do que aquele barquinho, mas uma coisa que é importante, eu comecei a resolver o problema de negócio desde a primeira entrega, e isso, para mim, é a base de tudo que é o ágil. Se eu não conseguir compreender isso, se eu não conseguir fazer isso, o ágil ainda não está por completo, né? Eu preciso conseguir fazer essas entregas. Caso contrário, se a gente utilizasse a abordagem anterior, a abordagem lá do cascata, o waterfall, eu entregaria valor como eu entrego na abordagem interativa incremental, gente. A diferença é o tempo que eu vou levar para entregar o valor, né? Esse é o grande segredo do ágil, entregar valor mais rápido. Mas para entregar valor mais rápido, eu não vou entregar o melhor produto inicialmente. Eu vou entregar um produto que resolve um problema de negócio e vou evoluir incrementalmente esse produto até chegar num produto considerado ótimo pelo meu cliente. Quando eu fiz essa releitura, quando eu busquei esse entendimento mais profundo dessa abordagem, aí sim, para mim, parece que o ágil abriu por completo, né? Fechou o entendimento do que eu precisava do ágil de uma forma simples, né? De uma forma que qualquer pessoa consiga compreender o que eu estou falando do ágil e como que o ágil vai se comportar em relação às entregas de valor ao longo do tempo. É claro que para fazer essa quebra, para fatiar, não é uma coisa tão fácil, então eu vou ter que trabalhar em colaboração, o time vai ter que trabalhar em colaboração, vai ter que trabalhar em colaboração com as partes interessadas, com donos de negócio, né? Não é só com PO, vai trabalhar com BO também, vai trabalhar às vezes com cliente, com fornecedores para co-criar soluções, e o conceito todo é pegar o produto backlog, dividir ele em parte em todos. Esse produto backlog ele tem todas as informações necessárias para me resolver um problema de negócio. Eu vou transformar essas partes que foram divididas em incrementos, né? E esses incrementos são incrementos que eles, quando se conectam, eles geram valor. Aquelas partes que entregam mais valor eu vou priorizar, né? E aí eu vou transformar isso em versões do produto, vou versionar, e com isso eu vou fazendo as entregas interativas incrementais. Então, é basicamente como que a gente desenha uma estratégia para fazer a quebra né, de uma solução, né, em pedaços, em partes funcionais. E para a gente reforçar esse exemplo, eu trago o conceito aqui do Leanpub. O Leanpub é uma livraria que vende livros digitais na internet, diferente da Amazon. A Amazon vende livros prontos, livros concluídos. A Leanpub ele vende livros que não estão concluídos, eles não foram escritos por completos ainda, e mesmo assim eles são comercializados. E você compra o livro e o autor vai escrevendo, e quando ele acabar né, de concluir, quando ele vai concluindo os capítulos, ele vai te enviando os livros, capítulo a capítulo, às vezes não envia capítulo, envia só no final, mas ele pode estar enviando capítulo a capítulo. Você vai recebendo, e na última lá, sprint, você recebe o livro concluído. Um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo antigo, talvez hoje já não esteja dessa forma, mas o Event Storm é um livro que eu gosto muito, e esse livro, quando eu comprei, ele estava 70% pronto, né? Ele já tem um valor ali a ser pago, né? Não tem nada de graça, esse é um valor,
e faltava 30% do livro. Mesmo assim, eu comprei o livro. Por quê? Os capítulos que estavam ali eu já enxerguei valor, né? E isso era interessante. Os outros capítulos também têm valor para mim, mas eu posso estar recebendo isso de forma interativa incremental. Então, é traduzindo tudo que a gente fala de ágil para o mundo real. E a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, e vocês podem usar o chat para isso, responda sim ou não. Você compraria um livro que não está 100% pronto, por exemplo, esse livro de Node aí, né? Claro que eu coloquei o Node como exemplo, né? Mas quem compraria esse livro e quem não compraria? Né? É claro, nem sempre eu falar, não gosto do Node, eu não trabalho com Node, ok, mas pensando que fosse um livro do seu interesse. Quem compraria? Tem algumas pessoas que estão respondendo já, né? Quem quiser responder, responda, porque eu acho que quando a gente fala de conceito, a compreensão desses conceitos é o que é importante para nós quando a gente fala de ágil, né? E colocado de uma forma diferente do que o mercado coloca, para a gente perceber o seu mindset ágil, porque a gente fala muito de mindset ágil e a gente não valida isso com as pessoas, né? E por que isso é importante? Porque tem uma regra, e eu trabalho bastante com time de vendas, e time de vendas é fantástico, porque o nível de aprendizado dos vendedores é uma coisa muito legal, e com isso eu aprendi uma coisa bem importante. Tudo aquilo que o time de vendas não entende o que é o produto, ele não consegue vender. Por que a gente tem que fazer essa discussão? É a mesma coisa no ágil. Se eu não consigo entender o mindset de iterativo incremental, de adaptável, de entregas incrementais, como que eu vou vender isso para os meus clientes? Como é que eu vou vender isso para minhas partes interessadas? Então, é importante a gente compreender conceitos, né? Muito bom, a enquete foi boa aqui, né? Bons resultados. E aí a gente precisa entender. Quando a gente está falando do livro completo, eu estou falando de desenvolvimento linear. Vou ter todas as etapas e no final da etapa vou ter o livro pronto. Então, isso é um mindset, né? E quando a gente está falando de comprar um livro e está recebendo capítulo a capítulo de forma incremental, eu estou dizendo que o meu mindset é interativo incremental, que é a base do ágil. Então, é importante porque os conceitos que a gente pratica no nosso dia a dia é o nosso credo, aquilo que nós acreditamos. E quanto mais esses conceitos forem próximos da sua realidade, mais você vai conseguir influenciar pessoas que o ágil é relevante para a construção de produtos. Tá? Reforço aqui para vocês, né, que não existe o certo e errado, isso é a tomada de decisão. É só isso, não tem quem está certo, quem está errado, ou age pior, ou age melhor. A discussão não é essa. A discussão é como eu enxergo os métodos ágeis na minha realidade, no meu dia a dia. Né? Como é que eu transporto esses conceitos para a minha rotina? E como eu me comporto quando eles estão batendo na minha porta? Isso mostra que quanto você tem que evoluir dentro da mentalidade ágil ou não. Mas é só um exemplo também, né, gente? Evoluindo um pouquinho mais, né? Vamos evoluir um pouquinho mais nessa história aqui do ágil. O time ágil, acho que a gente precisa discutir, eu acho que todo mundo já conhece o que é o dono do produto, já sabemos quem são os desenvolvedores, né? Também já sabemos o papel do Scrum Master. Tem aquela historinha das duas pizzas, que o pessoal está falando que já não é a verdade mais, ou esse modelo de duas pizzas já não atende mais o modelo da Amazon, né? Esse conceito de duas pizzas surgiu dentro da Amazon, que o time tinha que ser do tamanho suficiente para consumir só duas pizzas. Se tivesse muito mais pessoas, se eu tivesse que comprar 5, 6 pizzas, significa que o meu time está grande demais. O Scrum, ele pede time pequenos, né? Time pequenos seria 10 mais 2. 10 mais 2 é 12, eu acho que seria ridículo, né, fazer essa conta, mas eu preciso só externar isso para vocês. Qual é o esporte coletivo, excetuando rugby, né, que tem mais que 12 pessoas? Alguém sabe dizer? Escreva no chat. Excetuando o futebol americano, gente. Rugby também. Tira rugby e futebol americano. Procurem outro esporte. Vocês vão ver que é esporte coletivo, né? Não pode ser esporte individual. Tênis é individual, Fórmula 1 é individual, automobilismo é individual, e assim por diante.
vocês vão perceber que a maioria dos esportes não tem time grande. E isso é legal, porque todo esporte é alto desempenho. E times de alto desempenho são times pequenos. Essa é a grande sacada. Eu acho perde times de alto desempenho, então eu vou ter times pequenos mesmo, no máximo de 12 pessoas. E 12 pessoas, vocês vão perceber que é mágico, né? 12 meses. Vocês vão perceber que esse 12 está em 12, o horóscopo também são 12. Vocês vão perceber que esse 12 ele está em diversas situações, de diversos cenários, né? Esse número é bem mágico aí, 12 meses, 12 apóstolos, os 12 signos, ele está em diversos lugares. Então, e por que essa mágica? No meu trabalho é muito focado, eu gosto disso por conta de desempenho, e desempenho é uma coisa que eu consigo metrificar, né? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Quem é quem? Eu acho que todo mundo sabe, né? O Scrum Master é o cara que é o coach do time, ele é responsável pela eficácia, ele é um líder servidor, ele vai treinar pessoas, né, para as pessoas se tornarem autogerenciáveis e multidisciplinar, vai ajudar o time a focar na criação de incremento de valor, ele é o cara que é responsável por remover impedimentos, já o time é o que vai botar a mão na massa, é o cara que vai efetivamente construir o produto digital, é o cara que são os caras que vão fazer, no caso do Scrum, no caso especificamente do Scrum, vão fazer essas estimativas, vão ali junto com o PO definir a meta da sprint, então isso é bacana. E o PO é o cara que vai gerenciar o backlog, ele é o dono do backlog, ele pode fazer isso de forma monocrática, ou seja, sozinho, ou ele pode fazer isso de forma colaborativa, junto com o time, com o Scrum Master. Todo mundo participa do gerenciamento do produto backlog, só que o responsável continua sendo o PO. Tá? Em linhas gerais, é isso. Os valores, não tem segredo, né? Coragem, foco, comprometimento, respeito e transparência. Isso é bom, isso reforça a coesão do time, né? Coloca o time todo mundo na mesma página, todo mundo está falando dos mesmos valores. Os valores são valores compartilhados, isso é importante a gente compreender, que quando compartilhado significa que a pessoa que está do meu lado tem os mesmos valores que o meu, e isso torna o time mais forte, né? Aumenta a sinergia entre as pessoas. E aí a gente traz o primeiro rabisco, que é dentro do Scrum, que é muito legal, porque ele começa a falar de meta. Meta do produto, eu já havia comentado com vocês, a meta do produto é uma meta de longo prazo, então isso é importante, a meta do produto não é a meta para curto prazo, a sprint é um sprint de curto prazo, então é importante, né? A gente, quando fala de meta do produto, a gente está falando de uma visão de longo prazo. Essa visão de longo prazo hoje, o longo prazo pode variar, porque no passado a gente falava 10 anos, hoje longo prazo depende de que mercado, de qual contexto a gente está falando, ele pode variar de 1 ano a 10 anos, depende de contexto para contexto. Se a gente vai falando de mercado de commodity, provavelmente é 10 anos, mas se a gente vai falando de startup, de fintechs da vida, provavelmente esse longo prazo é 1 ano. Então, isso pode variar de acordo com o contexto, com o segmento de negócio, com a estratégia da empresa. E a outra meta que eu já havia comentado com vocês também, né, que é a meta da sprint. Essa meta da sprint hoje é o objetivo da sprint que o time deve entregar, né, passo a passo, sprint a sprint, no final, né, lá na review, no final de cada sprint tem que fazer a entrega. E a definição de pronto não basta entregar no tempo, né? O problema quando a gente fala de time box, a gente está definindo o tempo, as pessoas podem ficar fixas somente num que a gente chama num driver de tempo, a drivar em tempo. Então, ela faz tudo para entregar dentro do tempo, mas nem sempre a entrega é com qualidade. Então, esse eu acho que é uma das grandes armadilhas aí que a gente tem também dentro de métodos ágeis, né? Então, essa é uma grande armadilha dentro dos métodos ágeis. Faz com que a gente consiga entregar dentro do prazo, mas a qualidade é sofrível. Qualidade é sofrível vai resultar em duas coisas.
bugs, ou aumento de bugs, ou defeitos, e dívida técnica. E a dívida técnica tem que ser paga, e o bug ele é um destrutor de valor. Enquanto a gente trabalha para entregar valor, a gente vai ter sempre o bug que não está entregando valor e, às vezes, acaba comprometendo a confiabilidade do produto. Quando que isso acontece? Quando o cliente fala, cara, eu não vou usar mais esse produto porque eu não confio, toda hora ele me apresenta um defeito diferente. Nesse momento, você destruiu o valor. O Scrum, métodos ágeis, tudo. A gente trabalha para construir valor, mas tem cenários que a gente trabalha para destruir esses valores. E isso é ruim, porque pode até comprometer o brand, ou a marca da empresa, pode comprometer a receita, porque pode haver perda de receita efetiva, perda de cliente. Claro que existe uma coisa que a gente precisa considerar. Tão crítico os bugs, precisa analisar a criticidade de cada bug. Tem bugs que a gente consegue conviver, que a gente consegue ali negociar com o cliente e implementar em futuras releases do produto. E aí sim, feita essa primeira apresentação, ela acabou ficando um pouco longa, reconheço isso, mas aí a gente já vai de cara falar de métricas no Scrum. Então, as métricas que a gente consegue enxergar dentro do Scrum. Tem métricas hoje que são de eficácia, tem métricas que é de eficiência, tem métricas que é de efetividade. Traduzindo isso de forma mais rápida e fazendo essa visão de métricas. Qual é o resultado? A métrica do produto, a meta do produto, para mim, é a métrica de resultado, é uma outcome. Beleza? Perfeito, é isso mesmo que ele está falando. Essa métrica ela tem que gerar valor no negócio, ela tem que gerar impacto no negócio. Ótimo, perfeito. E eu tenho um conjunto de outras métricas definidos dentro do guia do Scrum e outras que eu trouxe para discutir com vocês, que são outputs, ou seja, são metas mais relacionadas às minhas saídas. Então, quantidade de releases de produtos entregues no ano. É isso. Todos os times que eu trabalho, eu faço essa mesma pergunta. Pessoal, a gente está trabalhando no modelo interativo incremental, nós estamos evoluindo o nosso produto, incrementando novas funcionalidades, estamos melhorando os nossos produtos ao longo do tempo, e qual é a nossa capacidade de entrega de releases no ano? Não se engane, empresas muito grandes não entregam como muita gente acha que entrega, continuamente. Continuamente é feito correções, é feito fix, feito build. Entregas de releases, na maioria das vezes, é em 4, 5 releases ao ano. É claro que depende de produto, de negócio para negócio, contexto para contexto, mas, em média, é isso que a gente trabalha. Então, geralmente, eu faço a pergunta para o time, quantos releases nós vamos entregar esse ano? Vamos entregar 4 releases. Então, lá no meu roadmap do produto, eu consigo dizer, olha, o produto vai evoluir em termos de funcionalidade e nós vamos ter 4 entregas durante o ano, ou 3 entregas durante o ano. Então, isso é uma métrica muito importante de output. 2 métricas ainda relacionadas com saídas, a meta da sprint, isso também é uma métrica de saída, e o cumprimento do Dodge, que também é uma métrica de saída na minha sprint. Então, legal, a gente já conseguiu ter algumas métricas aí de saída. Outras métricas, mas agora falando um pouco de desempenho. Velocidade do time, isso a gente faz isso com Story Point, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar de Story Point. É a forma que a gente vai pegar as histórias, faz as estimativas, usando o plano Poker, e aí a gente mede ao longo durante a sprint, e no final da sprint, quantos pontos o time fez, quantos pontos o time entregou. Então, isso é legal, isso é bom. Isso é bom porque, a partir desse momento, a gente consegue entender a velocidade do time. Quando eu trabalho com Kanban, não há essa necessidade, mas quando eu trabalho com Scrum, é bom você estar medindo essa velocidade. Outra métrica que é bem interessante é o Burn Down, que mede o desempenho do time, quanto de trabalho o time já fez e quanto resta de trabalho para se concluir a sprint. Uma métrica que eu trago, que é um pouco da experiência minha, que é o fator de foco. O Scrum, e métodos ágeis em geral, ele pede fator de foco exclusivo. O que quer dizer fator de foco exclusivo? Ou seja, você trabalha em um projeto por vez.
Só que no mundo real, né, no mundo real, nem sempre isso é uma verdade absoluta. Eu estou trabalhando em 4 projetos, tenho outra equipe que trabalhando em 2, 3 projetos, outro trabalhando em um projeto, o cara trabalha em um projeto, mas quando tem correções de bugs, ele tem que parar o que está fazendo para poder corrigir os bugs. Então, o fator de foco, para mim, é o indicador que diz mais, né, sobre o desempenho. Tá ok? Pessoal, o áudio está falhando para todo mundo? Como é que estamos de áudio aí? Tá bom o áudio. Tá, só para ver se não é com todo mundo, então é específico. Legal, vou continuar então. Tá, isso. Isso, legal. Então, vou continuar, pessoal. Falando do fator de foco, tá ok? Falando do fator de foco, e o fator de foco é uma coisa que é fundamental quando a gente olha, né, a sobrecarga de trabalho do time. Isso é fator de foco para mim. Quanto maior o fator de foco, pior. Tá? Porque eu vou pegar a quantidade de projetos, eu tenho 4 projetos, eu estou trabalhando em. Vamos pegar de forma simplista, eu tenho 2 projetos, então meu fator de foco é 50% no projeto, 50% no projeto. Eu estou trabalhando num único projeto, meu fator de foco é 100%. Eu estou trabalhando em 4 projetos, meu fator de foco é 25%. Então, quanto menor for o meu fator de foco, tentaria me corrigir agora, quanto menor for o meu fator de foco, pior. Meu fator de foco teria que ser sempre 100%. Eu estou trabalhando focado em um único projeto, e isso melhora meu desempenho, isso melhora o resultado, isso melhora a qualidade do produto que eu estou construindo. Tá? E uma outra métrica que eu gosto de fazer também, é uma métrica que ela é totalmente empírica, e isso é importante, né? Se a gente está falando de métodos ágeis, não aceita coisas empíricas, significa que eu não entendi ainda o que é o ágil. E que eu uso que é a percepção de confiança do time nas entregas. Às vezes o time está sendo desafiado, fazer uma entrega ali bastante difícil dentro de uma sprint, e eu faço uma pergunta mesmo para cada membro do time, cara, qual é o seu nível de confiança nessa entrega? E aí eu uso faço a média e falo, nosso nível de confiança é este. E se isso for consensado com o dono do produto, ok, vamos seguir com essa percepção de confiança. Percepção de confiança muito baixa significa que há uma probabilidade muito grande do time não entregar tudo que está na mesma sprint. Tá? Volto a falar, isso aqui é conhecimento do time, é experiência do time que você só está perguntando, mas dentro de métodos ágeis, empirismo é válido. E as pessoas, às vezes, ela tem essa percepção de confiança, isso vai dar certo, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, né? Eu pego a fala lá do Abel Ferreira. Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras, eu gosto de algumas percepções dele, não estou falando que eu gosto do time, são coisas distintas. Que ele fala, né? Há pessoas que acreditam sempre, há pessoas que não acreditam inicialmente, elas acreditam durante o processo vai desenrolando. E há outras pessoas que só acreditam quando a entrega está pronta. E o importante para quem trabalha com confiança é acreditar sempre. Né? Não ser 100% otimista, não estou falando de otimismo, que a gente está falando de uma forma realista de como você enxerga a coisa. Mas quando você tem mais credo, mais confiança, a probabilidade de entrega geralmente é maior. Tá? Mas é legal, eu pergunto isso para o time, às vezes pergunto também para o líder técnico, se ele confia, né, em entregar tudo aquilo que está dentro da sprint. Vamos lá, seguindo mais algumas métricas de tempo. Lead time, eu acho que não precisa explicar, acho que todo mundo já sabe o que é o lead time. E dentro do Scrum, o lead time não é uma coisa muito importante, já que a gente já trabalha com time box. Tá? Mas tem o ciclotime. O ciclotime já é interessante. Né? O teste, quanto tempo ficou ali para fazer o teste, quanto tempo levou para desenvolver, quanto tempo levou para o requisito, né? Isso é importante a gente conseguir medir. Então, ciclotime, às vezes, é importante a gente saber quanto, dentro de cada coluna, né? Ali na parte de desenvolvimento, não no backlog, quanto tempo durou ali a coisa para fazer, quanto tempo
levou para alguém fazer uma interface ou fazer a API funcionar, quanto tempo levou para testar essa API, isso tudo é cycle time, tá? Tem duas outras métricas que vocês podem estar utilizando, né? Eu gosto também delas, que é o reaction time, ou seja, quanto tempo o time levou para tirar o item do backlog e começar a fazer, o tempo de reação, tá? Isso é legal para você contabilizar bugs e com dívida técnica. Quanto tempo o time levou para reagir a uma dívida técnica, ou reagir ou pagar essa dívida técnica. Então, bacana. Um bug, quanto tempo o time levou para poder assimilar o bug e fazer a correção desse bug. Então, uma coisa que é legal para reaction time. E uma outra que eu gosto também é o aging time, que é a idade do item, né, como um todo. Ele tá lá tem item, por exemplo, que ficou no backlog 6 meses, 8 meses. Será que faz sentido a gente desenvolver ainda esse item? Será que ele é importante? Será que ele é relevante? Já que ele está há tanto tempo no backlog? Em alguns cenários, né, a gente faz uma coisa que todo item que passou de 6 meses e ninguém implementou, ele ele vai perdendo prioridade no backlog, ele vai ficando para o final do backlog até chegar uma hora que ele vai ser tirado, vai ser excluído do backlog. Então, é importante a gente estar fazendo essas medições, mas se isso fizer sentido para vocês, né? Se não fizer sentido, não precisa utilizar isso, né? Então, é isso que a gente tem que para entender em termos de tempo. Em termos de qualidade, eu trouxe duas métricas, mas a gente poderia ter trazido um caminhão delas, mas eu gosto dessas duas porque elas dizem muito sobre qualidade do código, né? A voz tá indo embora, gente. Né? Mas, enfim. A primeira é a quantidade de defeitos internos. O que é interno? Pego ainda no time de desenvolvimento, dentro da organização. Tá? Então, isso é a taxa de bugs que eu consigo contabilizar, né? Que eu consigo apurar, isso para mim é importantíssimo. E a taxa de defeitos externos, aqueles bugs que acontecem em produção ou em campo, que eu consigo, uma vez que eles são relatados através de incidente, através do seu suporte técnico, você abre nichos de bugs para poder fazer as correções. Por que eu preciso tratar de forma diferente? Porque o interno custa menos do que o externo. O externo tem destruição maior de valor do que o interno. Então, é importante a gente posso até compilar e ter uma única taxa, mas é importante dizer o que é bugs internos, ou seja, foram identificados dentro do time, dentro da organização, dentro da squad, antes de você colocar no ambiente de produção, tá? Então, isso é importante. E o externo é quando está lá no cliente, no usuário final, que ele identifica o bug e reporta isso, e eu preciso só contabilizar porque os custos são diferentes. Eu acrescento ainda que o Scrum não trata isso, o Kanban muito menos, mas eu gosto de trazer isso para as discussões de gestão, porque eu tenho alguns indicadores de gestão de pessoas que são fundamentais para mim entender desempenho do time, comportamento do time. Taxa de absenteísmo, tá? Absenteísmo está relacionado a faltas, está relacionado às saídas, que as pessoas, não férias, né? Não férias, mas licença e assim por diante, né? Que acontece. Então, atrasos, por exemplo, tudo está no absenteísmo. E é interessante que, quando a gente começa a tratar isso, você vai ver que em algumas situações, em alguns momentos, você vai ver que quando a equipe começa a atrasar bastante, o desempenho começa a cair. E aí você olha para a taxa de absenteísmo, ela pode estar crescendo. É o momento de você conversar com o time e entender por que o time está se atrasando, por que as pessoas estão faltando, e tentar resolver isso, né, para que o desempenho não caia, o desempenho não abaixe. Uma outra coisa que é importante, que é meio na moda hoje, né? Existe uma rotatividade muito grande no desenvolvimento de software, e eu meço bastante essa taxa de rotatividade. Peguei uma aguinha aqui, gente. Essa rotatividade é pessoas que estão entrando e estão saindo, né? E é preciso
mensurar isso, porque cada pessoa que entra, ela vai demorar um tempo para aprender, né, como a empresa trabalha, a cultura da empresa, processo, como é que funciona, então ela vai desacelerar o desempenho do time. Então, é importante, assim como as pessoas que saem com muito conhecimento, elas acabam impactando o desempenho do time. Então, duas métricas que eu capturo do RH, né? Eu pego informação do RH, geralmente o RH tem essas duas informações para mim. Índice de felicidade ou satisfação, será que as pessoas estão satisfeitas no trabalho? Aqui não vale o Great Place to Work, tá, pessoal? Não é isso que eu estou falando, é o cara realmente está satisfeito pelo trabalho que ele está fazendo. E o nível de engajamento, quem é que está vestindo a camisa do time, né? Quem é que está vestindo a camisa do time, da empresa, quem é que está fazendo as coisas acontecerem. Então, a gente tem mais essa métrica de engajamento, que ela é bastante útil. E não se assustem, né? O brasileiro está entre os povos mais desengajados do planeta. E isso explica porque o nosso desempenho é inferior ao desempenho de outros países. Tá? Existe uma pesquisa muito séria feita pelo Instituto Gallup, é um relatório até bem caro, mas é um relatório interessante, que ele faz uma análise e a correlação entre nível de engajamento, produtividade e economia. Por que países que têm maior engajamento das pessoas são mais ricos do que os países que têm o engajamento menor? Ele consegue demonstrar isso em termos de números, e é um relatório bastante interessante. Quem tiver a oportunidade de lê-lo, vale a pena vocês lê-lo, porque é uma coisa bem importante, né? Bem interessante a gente entender e compreender isso. A pergunta que foi feita, como que a gente pode estar medindo o nível de engajamento? Né? Existem várias formas da gente estar medindo engajamento. Eu faço hoje um questionário lá, né, uma autoavaliação da pessoa responde, né, com essa autoavaliação eu consigo perceber pessoas que estão engajadas, pessoas que estão desengajadas e pessoas que estão fortemente desengajadas. Ou seja, são aquelas pessoas que já não estão agregando, né, ou somando nada para a equipe, tá? Os engajados é fácil de medir, é aquelas pessoas que vestem a camisa da empresa. Acho que toda equipe, nós aqui somos todas pessoas experientes, você consegue olhar ou pensar na sua empresa, no seu time, e você consegue até enxergar quem são as pessoas engajadas. Ou seja, aquela pessoa que vamos fazer, faz acontecer, não fica ali colocando obstáculos para fazer, a pessoa que ela assume responsabilidade, né, que ela vai lá defender o time, que ela vai atrás de recursos. Esse é o engajamento. Né? E o engajamento, em média, é 30%. Né? O que quer dizer isso na prática? A gente está falando o seguinte, de cada 10 pessoas, você vai ter 3 pessoas engajadas. E, às vezes, as pessoas são engajadas pelo estilo dela. Não é que a empresa leva engajamento às pessoas. As pessoas são engajadas porque elas nasceram desse jeito. Elas puxam as coisas. Né? Elas estão na frente das equipes, dos times. Não precisa ser um líder formal, às vezes é um líder informal, mas é o cara que se engaja, que ele vai fazer, que ele vai atrás, que ele corre atrás. E aí você tem mais 40%, ou seja, 4 pessoas que são pessoas desengajadas. As pessoas desengajadas também é muito fácil da gente estar identificando, são aquelas pessoas que estão desmotivadas. Pessoas, olha só, quando você cruza nível de engajamento com absenteísmo, geralmente as pessoas que estão desmotivadas são aquelas pessoas que mais faltam na empresa e mais chegam atrasadas. Então, a gente, opa, tem sinais ali, absenteísmo tem sinais para a gente cruzar com absenteísmo, desculpa, com engajamento. E provavelmente essas pessoas que estão desengajadas são as pessoas que tendem a sair da empresa. Então, rotatividade é uma outra coisa que você pode estar utilizando também para fazer correlacionamento com o nível de engajamento. E aí você tem mais 30%, né, fechando aí os 100%, que seria mais 3 pessoas que elas são desengajadas. O que são pessoas desengajadas? São aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que ficam fazendo inferninho, que ficam fazendo fofoca, são tóxicas ao extremo, não respeitam as outras pessoas, né? Não ajuda o time a entregar resultado, não quer fazer colaboração, faz conflito com todas as outras pessoas. Então, isso, esses exemplos, eu espero que tenha dado uma forma de vocês enxergarem como é que a gente pode estar mensurando esse nível de engajamento. Beleza? Joia. Então, vamos lá, vamos mandar um pouquinho mais. Esse último aqui é um erro, tá, gente? Eu copiar, colar que ficou. Então, deixa
não precisa a gente explicar, né? Já falei que é eu. O que eu peço para as pessoas também, quando a gente trabalha com esse monte de indicadores, cara, documenta tudo isso, porque você vai embora, você vai trabalhar em outro squad, vai trabalhar com outro projeto, e a pessoa que vai estar assumindo não tem, às vezes, ideia do que você está falando em termos do que é aquele indicador. Então, cria uma documentação. Então, eu crio a documentação, eu trouxe só um exemplo aqui para vocês, eu não trouxe de todos, eu peguei um único exemplo lá e reportei aqui. É uma estrutura que eu uso para poder criar um modelo de documentação, para poder passar o conhecimento desse indicador para outras pessoas que vão entrar no time, né? Ou que estão em transição, trocando de equipe, saindo de outra equipe, e elas precisam entender o que é cada indicador. Então, eu peguei o taxa de defeitos interno. Qual é a descrição disso? Mostra a quantidade ou a taxa e a criticidade dos defeitos internos nos projetos de produto. Qual é o objetivo dessa taxa, desse indicador? Avaliar a taxa de defesa no desenvolvimento de produtos. É meio repetitivo, mas a gente está fazendo para entendimento, né, para terceiros. Qual é a fórmula? Extrair do Gira, quantidade de defesa, aí coloca a fórmula mesmo. A gente chama de memória de cálculo, né? Antigamente a gente chamava muito de memória de cálculo isso. Dividido isso por 100, então a gente tem ali uma fórmula que a gente coloca. A frequência disso, enquanto a gente coleta essa informação, em mundo ágil, a gente fala que é a cadência, né? Isso aqui é a cadência, porque a nossa cadência é mensal e ele é dinâmico, ele não é estático, né? Tem indicadores que são estáticos, eles não mudam. Ou seja, se eu coletar no começo do mês, eu posso ter uma taxa, se eu coletar no final do mês, ele pode ter outra taxa. Durante o mês, ele pode variar. Isso é o meu dinamismo. Eu posso colocar isso dentro de uma perspectiva de qualidade, como eu mostrei para vocês, né? Que eu sempre classifico como uma perspectiva. Fonte é engenharia de produto, às vezes eu coloco, o meu caso é o Gira mesmo, então eu utilizo, todos os meus clientes trabalham com Gira, eu também trabalho com Gira, sou fã da ferramenta, mas eu não sou, né? Eu sei que não existe só o Gira, para mim eu me adapto a qualquer ferramenta, mas a minha preferência sempre será o Gira. Aí a paridade, uma coisa que é importante para a gente fazer essa análise desse indicador. Quanto menor, melhor. Então, quanto menor for a minha taxa, né, de defeitos, para mim é bem melhor, né? Significa que eu estou fazendo uma qualidade melhor, ou produzindo um produto de melhor qualidade. Coloco os gráficos de forma para representar. Isso aqui os tipos de gráfico de acordo com o sabor de cada um. Tem gente que fala que não é para usar gráfico que tem nome de comida. Cara, isso é uma discussão enorme, mas vocês usam o gráfico para facilitar a visualização e a leitura, né? Não para satisfazer um guru especialista em gráfico. É isso. E análise, né? Aí eu faço uma análise mesmo, que é uma análise que eu fecho com o time, fecho com o coordenador, fecho com o gerente, fecho com o líder técnico, fecho com todo mundo. E aí a gente define o que é ruim, né? O que a gente chama de limite, o threshold. Qual é o threshold lá da minha taxa de defeitos? Cara, é 20, meu limite é 20. Passou de 20%, ou seja, tem 20%, 25%, a minha taxa de defeito está criando, significa que eu preciso parar e conversar com o time, porque o código que está sendo escrito é um código ruim. E isso precisa melhorar, porque isso vai impactar em qualidade do produto, isso vai impactar em custo, vai impactar em desempenho, vai impactar em esforço, porque eu vou ter retrabalho para corrigir esses defeitos, tá? Então, é legal, eu gosto de criar isso aqui, porque eu acho que com isso aqui ajuda as pessoas a entenderem para que serve cada indicador. Não adianta a gente só colocar o indicador lá e deixar, a gente tem que fazer essa tradução também. Bom, com isso eu consegui fechar a porta do que os indicadores têm dentro do Scrum. Certo, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Dá para colocar mais indicadores? Dá para colocar 1 milhão de indicadores, mas eu preciso saber para que serve cada um deles. Eu dei alguns exemplos que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês, mas não está dizendo que esses indicadores vão servir para vocês 100%. Às vezes não, às vezes sim. Eu preciso conversar com as pessoas, preciso conversar com o time, conversar com o gestor, conversar com as partes interessadas, né? Para saber se esses indicadores os indicadores que fazem sentido para melhorar a minha gestão. Tá? Não existe uma resposta correta dizendo, olha, se eu colocar esses indicadores, eu vou ter resultado. Não se engane com isso, porque isso é uma falácia. Os indicadores, assim como o desenvolvimento de produto, pensando em métodos adaptativos ou métodos ágeis,
é aprendizado. Eu vou aprender quais são os indicadores que são bons, que são os indicadores que realmente me ajudam a melhorar o desempenho, quais são os indicadores que me ajudam a melhorar a saúde do meu time, quais são os indicadores que ajudam a melhorar a qualidade do meu produto. Sempre dessa forma, sim, é um aprendizado e não alguma coisa que é pronta, que é receitinha de bolo, né? Que eu vou conseguir ali pegar e usar e com aquilo vou ter resultado. Não, né? É, 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 é isso por enquanto. Eu acho que a gente pode continuar, né? Então tá tranquilo. Eu estou tentando responder algumas perguntas do chat aqui, que tá rolando um chat de algumas perguntas. E agora, para a gente concluir esse nosso trabalho, essa nossa apresentação, né? E agora a gente vai rodar um tutorial e esse tutorial ele vai demonstrar como que esses indicadores são utilizados durante a sprint. Não vou usar todos eles, vou usar alguns só para vocês compreenderem, né? Isso é um tutorial e a gente vai ficar mais fácil da gente entender como que a gente pode estar usando esses indicadores para melhorar a gestão dentro de uma sprint ou no próprio Scrum, ou dentro do próprio time, aí, de acordo com o que vocês têm, no contexto de vocês. Então, a gente está falando de que eu vou pegar o contexto, que é uma app, uma app é transporte de pessoas com necessidades especiais, a gente está falando de mobilidade, para quem está em grandes centros e cidades médias e até cidades grandes, é o Uber, só que é um Uber aqui para o conceito do Uber, né, para as pessoas com necessidades especiais, tá ok? Então, isso não existe, inclusive, esse problema de negócio é um problema não resolvido ainda hoje, tá? Tem táxis, e alguns táxis têm ali, atendem as pessoas, mas geralmente a quantidade de táxis em relação à frota chega a ser entre 7% a 10%, ou seja, é insuficiente para atender 20% da população que tem necessidades especiais. Tá? PDC, tá, gente? Tem muito PDC que dirige, né? O cara tem lá seu carro, ele dirige, o carro já está adaptado, mas tem muita gente que não tem como dirigir. Então, e essa população hoje é desassistida. É isso. Então, isso posto, coisa antiga, vamos ao Scrum, beleza? Como a gente começa? Definindo a visão, sempre isso. Eu vou fazer o Agile Inception. Né? Quem é que vai estar trabalhando? Dono do produto, Scrum Master de desenvolvedores, né? Equipe Scrum, legal, perfeito. No meu Inception, eu falo de 3 coisas: problema de negócio, visão de produto e meta do produto, e aí começa a aparecer a meta do produto. Eu falo sempre de business store, ou esse modelo que está na tela para vocês. Eu tenho que sempre entender qual é a estratégia que a empresa tem em lançar um produto. Essa estratégia ela vai me ajudar a entender qual é o problema de negócio. Esse problema de negócio está vinculado com o dono do negócio, que é um business owner, é o famoso BO. Isso vai me ajudar a construir uma visão de produto, ou a declaração de visão de produto. Conhecendo a estratégia, conhecendo o problema de negócio, conhecendo a visão do produto, eu consigo fazer a meta do produto. A meta do produto tem que ser feita antes do produto backlog. Tá? Quem é que pode escrever essa meta do produto? É o Scrum Master. É o Scrum Master? Não, não é o Scrum Master. É o PO. O PO que é o cara que vai estar escrevendo a meta do produto. Ele pode estar fazendo isso sozinho? Pode, mas ele não deve fazer. Ele deve fazer em colaboração para o time compreender o porquê que está fazendo o produto, né, para a empresa. Então, a meta do produto também ela está relacionada com o porquê que os Agile Coach adora chamar de propósito, né? Então, é esse link que a gente precisa estabelecer, essa estrutura que a gente precisa estabelecer para escrever a nossa meta de produto. Aí um exemplo de estratégia: lançar nos próximos 6 meses um serviço de mobilidade exclusivo para pessoas com necessidades especiais, serviço que tem conveniência, mas de forma segura, problema de negócio, ausência de serviço de mobilidade para pessoas com necessidades especiais, da inclusão de mobilidade ou inclusão social. Qual é um briefing bem curto, resumido do produto, né? O serviço será útil, confiável e seguro, fácil e simples de usar, o nome será User Specials, o serviço conectará pessoas com necessidades especiais com motoristas que fornecem serviços de automóveis totalmente adaptáveis, né, para prestação de serviços. Aí as partes interessadas
meu público, né, as pessoas com necessidades especiais, motoristas. A plataforma vai estar fazendo essa conexão. É uma plataforma exclusiva para esse público, né, para esse público-alvo. Quando a gente fala em tudo isso, eu preciso ter um modelo mental do meu produto, e meu modelo mental do meu produto poderia ser uma estrutura como essa. Eu tenho o produto, onde eu faço a visão do produto, faço uma agregação de funcionalidades, o que a gente chama de temas. Um tema geralmente é um épico por natureza, né? O conceito de épico acredito que vocês têm, né? Ou a maioria de vocês tem, se não tiver, está escrito aqui bem estruturado. Os temas são compostos por funcionalidades ou por requisitos não funcionais, que são descritos através de histórias e desdobrado através de tarefas. Mas tarefas são já tarefas técnicas, tarefas do time Scrum, né? E histórias podem ser escritas pelo PO ou pelo time Scrum também, e o resto é release, roadmap e visão do meu produto. Então, criei um modelo mental do meu produto, uma estrutura mental de como eu enxergo o meu produto. Começo escrevendo a minha história, sempre a história é uma visão única e compartilhada, ela responde o que deve ser feito. Eu posso considerar a história, a visão do produto como um escopo do produto? A grosso modo pode, não naquele estilo do escopo do PMBOK, que era muito mais detalhado do que eu estou apresentando para vocês. Mas a visão do produto é aonde a gente começa a discutir, né, o que é o produto, o que eu devo fazer, o que o time deve fazer para entregar valor para os clientes. Então, é importante essa escrita de visão e, mais uma vez, o dono do produto ele pode escrever isso de forma compartilhada. E quando a gente pensa de estar discutindo valor, como é que a gente entrega valor, e eu já apresentei isso para vocês, das métricas, os outputs e os outcomes, e a gente começa a entender que o time, né, que o time ágil, o time Scrum ou as squads, elas vão entregar saídas, elas vão gerar outputs, elas vão gerar métricas. E quando a gente está falando de resultados, de outcomes, a gente está falando de OKR. Por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque nesse momento eu começo a entender onde eu vou usar o OKR para esse produto, né? O OKR é uma forma da gente estar medindo o resultado. E eu quero medir saída, preciso ter OKR? Não, você pode ter simplesmente métricas ou indicadores. Meta, tanto faz, aí é você que define o que você quer da sua vida. Mas eu não preciso ter OKRs para medir saídas. É claro que as saídas têm correlação direta com os OKRs, não tenha dúvida disso. E eu também posso até medir os benefícios, quais são os impactos que eu estou gerando, os impactos que eu vou gerar para o meu cliente final, né? Isso é legal. Então, um exemplo bem clássico aí é quando a gente está falando de eficácia e eficiência, eu estou falando do time ágil que está gerando outputs, certo? Entreguei um software, é um output, entreguei um incremento, isso é um output. Agora, eu peguei esse software, comecei a atender os meus clientes, consegui ali fazer inclusão, a mobilidade começou a aumentar, os clientes começaram a gostar, comecei a ter resultado financeiro desse serviço, então isso é um resultado. E as pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o serviço que eu estou fazendo e aumentou a mobilidade delas, esses são os impactos. Então, quando a gente está falando de trabalho do time ágil, eu estou falando de eficácia e eficiência. Isso não tem nada de errado. Esse é o trabalho de todo o time ágil, o trabalho de quem entrega criando produto, é ser eficaz e eficiente. A efetividade é a visão de negócio, é uma gestão orientada a resultado. E a efetividade é quem gera valor, tanto para o cliente final quanto para a empresa. Para a empresa vai gerar valores financeiros, vai gerar valor na marca da empresa, vai gerar pessoas avaliando, recomendando a empresa para outras pessoas, isso também é valor, e para o cliente final vai gerar benefícios tangíveis, ou seja, coisas que ele consegue identificar. Puxa, para mim eu estou mais seguro em usar esse serviço de mobilidade do que usar o meu carro, do que usar táxi, do que usar um ônibus adaptado para transporte de pessoas com necessidades especiais. Um exemplo que eu coloquei para vocês, ou outro exemplo que eu coloco aqui, se a gente está criando uma app para criar um novo canal, essa app, quando eu faço a entrega, isso é um output, somente um canal de vendas novo, né? A empresa começa a fazer ofertas ou venda de serviços ou de produtos via app, ela está criando um novo canal de vendas, e isso é uma entrega só.
né? Quando a gente está falando que qual é o valor que isso vai gerar, ou qual é a efetividade desse novo canal, a gente está falando de aumento de receita derivada desse novo canal, né? E isso é importante. E esse aumento de receita é o que eu preciso, isso vai gerar comodidade, facilidade, segurança para as pessoas, esses são os impactos, é assim que a gente está contabilizando. Então, quando a gente está falando de gerar resultado, eu vou buscar o OKR, quando a gente está falando de outputs ou simplesmente de entregas, a gente está falando de métricas. Tá? É importante isso, sim. Se eu não conseguir entender o valor que está gerando uma entrega ou o valor que está gerando o resultado, qual é o impacto que ele gera, a gente está classificando isso como desperdício. E dentro do Lean, aí é por isso que é legal fazer o link lá do Scrum com o Lean, porque dentro do Lean ele fala, tudo que não gera valor é desperdício, todo desperdício deve ser evitado. Significa que, em outras palavras, aquela funcionalidade que eu implementei e o cliente não enxerga valor é desperdício. Então, eu já começo a entender e começo até, posso me... Está escrito aqui errado, seria a taxa de retrabalho, não é taxa de retrabalho, aqui é taxa de desperdício. O que seria essa taxa? Como eu contabilizo essa taxa de desperdício? Funcionalidades que o cliente não enxerga valor, né? Isso eu posso avaliar, posso medir e posso mudar, né, para que eu consiga entregar mais funcionalidades que o cliente usa, que o cliente acha interessante, que ele enxerga valor, que ele tem a percepção de valor naquilo que está sendo entregue para ele. O OKR, sem se alongar muito, vai ter, eu acho que em outubro ou ainda durante o mês de setembro, um mini curso de OKR, então fica aí o convite, eu vou publicar isso em breve, fica aí o convite para quem quiser participar desse mini curso de OKR para poder entender melhor como utilizar o OKR para medir resultados. Mas, a grosso modo, seria isso aqui. Eu tenho esse O aí que ele tá colocando, é o meu objetivo, é o que eu preciso fazer, né, é a direção, e eu chamo isso de sucesso. Então, sempre eu tenho meu objetivo. O objetivo eu sempre relaciono com sucesso. E os resultados chaves, que são os KRs, é como que eu vou medir se eu cheguei ou não, se eu alcancei ou não esse sucesso. É o como. Então, a gente tem o que e o como junto, né? E quando a gente traduz isso para o nosso exemplo, o meu objetivo é melhorar a mobilidade das pessoas com necessidades especiais, e aí eu vou colocar como que eu vou medir se eu estou alcançando esse sucesso. Né? 90, por exemplo, 90% dos seus clientes satisfeitos com o serviço, dos clientes satisfeitos com o serviço. Isso é uma forma de medir se eu estou melhorando a mobilidade dessas pessoas. Aí tem o Net Promoter Score, né, que muita gente já ouviu falar, né, muito conhecido, que eu estou falando que é um Net Promoter Score de 80, ou seja, pessoas estão indicando para outros o serviço. Então, isso é uma outra forma de estar medindo o sucesso. A quantidade de corridas pode ser dessa forma, né, de forma até meio nominal, mas pode ser dessa forma mesmo. E o KR4, motorista avaliado. Então, isso aqui é como meço o sucesso. É claro que para outra empresa, mesmo business pode ser com outros KRs, com outro objetivo. A gente tem que olhar sempre para a estratégia da empresa, para o contexto do negócio, para a gente construir bons OKRs. Então, já definimos o quê? Meta do produto. É dessa forma que a gente meta do produto. Tá? Fechamos meta do produto, beleza. Com essa meta do produto, vai me ajudar. Isso aqui a gente pode pular. Aí eu posso cair direto para planejamento de release. Né? No planejamento de release, eu consigo fazer um exercício bem bacana. Né? O que é esse exercício bem bacana? A partir do momento que eu tenho que entregar aquele sucesso, aquele objetivo, eu preciso dizer em quantas releases eu vou fazer a entrega. Né? Eu vou fazer essa entrega em quantas sprints, melhor dizendo, em quantas sprints, em quantas releases também. Né? Porque a gente pode estar fazendo isso de forma interativa incremental. Né? Então, é bacana a gente compreender isso. E aqui a gente está pensando no planejamento de release, de forma simplista, muito simplista mesmo. Né? Aí, nesse momento, eu preciso criar backlog, mas é possível já criar um backlog nesse momento? Sim, é possível porque eu tenho os elementos centrais. Eu tenho a meta do produto e tenho a visão do produto. Isso quer dizer que eu posso estar criando um backlog. Esse backlog está pronto, não vou mexer mais. Não, o backlog ele é orgânico, né? Ele vai crescer ao longo do tempo, então ele vai colocar mais coisas, ele vai tirar mais coisas, ele vai ser refinado, ele vai ser atualizado. Né? O backlog é emergente, então um conceito fundamental de métodos ágeis, sempre o backlog será emergente, ou seja, ele sempre vai
ter uma vida própria ao longo do tempo. Ele não é prescritivo. O que é prescritivo? Escrevi e não vou mexer mais. Para mexer, eu vou fazer gestão de mudança, vou ter que mudar escopo, como a gente fazia no passado. Hoje, não. Ele é emergente e ele vai mudar de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade de negócio, de acordo com se eu quero trazer mais vantagem competitiva para o meu, né, para o meu produto que eu vou estar criando, se eu quero atender um nicho de mercado que eu ainda não tinha percebido que existe, eu quero atendê-lo. Então, existe mudança e a mudança faz parte do jogo dentro do ágil. Tá? Então, é importante. Criei o produto backlog, esse produto backlog pode ser criado só pelo PO, como eu falei para vocês, mas esse ele vai fazer sempre de forma colaborativa. Posso trazer membros do time, sim, posso trazer os Master, sim, posso trazer pessoas do comercial, sim, posso trazer pessoas do suporte técnico, sim, você pode trazer quem que você quiser para montar o backlog, desde que a orquestração seja feita pelo dono do produto. Posso trazer o gerente de produto? Claro, deve trazer o gerente de produto, porque provavelmente ele vai trazer números de mercado, e isso é importante quando a gente está desenhando, né, o nosso backlog, está fazendo design do backlog. Então, vocês podem trazer qualquer pessoa que vá somar na construção do produto backlog. E eu gosto também de fazer um exercício bem bacana, né, quando faço a construção do backlog, é já chamar o time para fazer uma estimativa prévia, né, de quantos pontos vai ser necessário para se implementar esse backlog. Isso é prévio, isso pode mudar. Lembrando, falei para vocês, backlog é emergente, ou seja, a mudança acontecerá. Né, mas isso aqui a gente consegue fazer uma prévia. E em cima dessa prévia, a gente consegue fazer o quê? Um plano de release. Então, o nosso plano de release já define basicamente quantas sprints terão, né, a primeira release que vai ser feita. A gente está falando aí de uma RC, né, uma release candidata, e o que vai ser entregue dentro de cada sprint. E aí a pergunta, né, que não quer calar, por que você está falando que vai entregar motoristas ou cadastro de motoristas e veículos primeiro? Porque você vai precisar de motorista para poder prestar o serviço. Então, eu vou começar a fazer recrutamento de motorista mesmo antes da app estar pronta. E é por isso que a primeira entrega seria motoristas. Né? Já faço teste A e B, já faço teste ali de usabilidade, tudo isso é feito nesse momento, nessa entrega. E depois eu faço a entrega de passageiros, porque aí eu vou também fazer um trabalho de marketing. Olha, vou lançar um novo serviço, né, de transporte com necessidades especiais. Você tem interesse? Você conhece alguém que tem interesse nesse serviço? Se tem, se cadastra aqui. Quando o serviço for lançado, né, eu vou chamar vocês, vai ter uma promoção, etc, etc. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é que essas entregas que estão ali na Sprint 1 não são simplesmente cadastros, já são partes funcionais do produto. Lembra que eu falei lá do interativo incremental? É agora que a gente começa a pensar no interativo incremental e daí ordenando as entregas, e essas entregas que são feitas, elas vão ser somadas a outras entregas, e somadas às outras entregas, elas vão ser uma release do produto. Então, meu plano de release, ela me dá essa visibilidade, eu posso escrever um burn down para isso, se eu quiser, né, um release burn down para me controlar isso. Tá? E isso é importante para a gente começar a discutir time to market, ou seja, quanto tempo eu vou colocar um release no mercado. Isso aqui é exato? Não, isso é estimado, porque o backlog é emergente, ele pode crescer, como pode diminuir, e isso aqui impacta diretamente o meu plano de release. Então, meu plano de release também é emergente. Né? Se o backlog crescer, ele vai mudar. Se o backlog diminuir, ele vai mudar. Se o backlog ficar estável, ele vai continuar do jeito que está aqui. Então, isso tudo é estimado, né? Isso é importante, a gente está sempre frisando quando a gente está discutindo dentro do ágil, né? Quando a gente está trabalhando com os métodos adaptativos. Feito isso, o próximo passo, reunião de planejamento da sprint. No reunião de planejamento de sprint, eu vou discutir junto com o time o que vai ser feito primeiro. O backlog já tem que estar priorizado nesse momento, né? E o time vai discutir o que pode ser feito. No caso ali, tem o door na frente, no seu lado esquerdo ali tem um elipse escrito door. Esse door é definition of ready, ou seja, essa definição de pronto esses itens estão especificados, eles estão detalhados o suficiente para serem implementados. Isso é uma tarefa do PO, isso é a lição de casa do PO. Eu não posso levar para um planejamento da sprint um backlog que não tenha itens que não estejam preparados para serem implementados.
tá? Tem regras de negócio, tem leis, tem desenhos de interface, cara, tem uma série de coisas que o PO tem que fazer. Essa é a lição de casa. Não estou falando que o PO pode fazer, mas a equipe dele tem que fazer, alguém tem que fazer isso, deixar prontinho para o time só implementar. E uma outra coisa que é importante, já tem que estar priorizado, né? Feito isso, né, nessa reunião bacana, reunião de planejamento de sprint, bacana, explica diversas coisas, porque a sprint é valiosa, qual é o valor que vai ser entregue, né, qual é o trabalho que vai ser feito, se tem que seguir efetivamente ali o que foi priorizado do negócio. Todas essas discussões são discussões feitas durante essa reunião. Se seleciona o que deve ser feito. O time pode aceitar aqueles itens sem escrever história, porque isso é opcional, inclusive no guia do Scrum ele não fala de história, ele fala que se pode fazer, usar técnicas, mas aqui eu estou colocando técnica, então o time ele se permite escrever história, e essas histórias vão ser a base para eles fazerem as estimativas, né, ou refazer as estimativas. Para isso é importante jogar um Plane Poker. O Plane Poker nada mais é do que uma ferramenta de comunicação e de entendimento, onde o time ele tem que entrar no consenso de um valor empírico de pontos para aquela história. É empírico, sim, depende da experiência e do conhecimento do time. Outro time, para essa mesma história, poderia ter uma pontuação diferente. E como que eu faço isso no meu dia a dia? Cara, quem vai gerenciar isso é o PO com o time. Se o PO tiver dificuldade para compreender essa pontuação ou ele não aceitar, porque ele pode falar, olha, já fizemos esse trabalho em outros locais e esse trabalho é parecido, esse trabalho já foi menos, foi mais, né? Então, a gente pode fazer uma discussão, aí o Agile Coach pode participar, outras pessoas podem participar dessa discussão. A estimativa pode ser em horas? Podem. Inicialmente, às vezes o time não tem muita experiência, eles podem fazer em horas, mas eu não recomendo fazer em horas, né? Horas a gente está medindo capacidade de uma forma, inclusive de forma fixa, e isso a gente já não precisa porque eu já tenho isso no time box, né, dentro da sprint. O que eu preciso saber é o que vai ser feito dentro da sprint, mas inicialmente eu concordo que pode, concordo, claro, né, eu estou sendo bem assim, incisivo, né, a palavra correta é isso, né, para a gente medir a velocidade do time. A velocidade do time é sempre empírico do time, tá? Então, isso é importante. Toda vez que eu me faço um debate grande com engenheiros, eu lido muito com engenheiros no meu dia a dia, né? E não é fácil explicar para quem é muito pragmático isso aqui. Não é só o esforço também, né? Mas aqui está risco, está complexidade, está tamanho, isso aqui é uma equação, né? E uma coisa que é importante, a gente tem que compreender que quando a gente está fazendo estimativa, nós não estamos fazendo uma média, nós estamos fazendo distribuição, né? É isso que é legal. A gente começa, opa, peraí, mas isso aqui é uma coisa que é distribuição, sim, uma distribuição mesmo. Então, vai ter os valores, a gente vai ter que trabalhar melhor esses valores, e aí que a gente tem que buscar no Plane Poker. Não é o jogo pelo jogo, e sim jogar pelo entendimento daquilo que deve ser feito e colocar um valor para isso. Esse é o ponto. O ponto é comunicação, fazer o time conversar, fazer o time planejar antes do fazer. Então, esse é o grande segredo. Tem muita gente que até hoje, sendo um grande especialista, não entendeu o conceito do Plane Poker. O Plane Poker é uma ferramenta de comunicação, não de estimativa. O objetivo é fazer que as pessoas conversem, falem na hora do planejamento, né, sem escrever, sem pensar em executar. Isso é a essência do planejamento, né? E é empírico, sim, porque eu tenho que respeitar a experiência de cada pessoa, né? Tem que respeitar o background de cada um. Então, cada um tem liberdade ali, dentro de uma régua, que pode ser uma régua baseada em Fibonacci, para dizer efetivamente quanto vai ser a pontuação de cada história. Tá? Legal? Joia? Então, não se assustem com isso e deixa o time dizer. Né? E aí o time vai pegando cada história e vai lá pontuando, pontuando, e vai fazer a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, a quarta rodada.
E aí, quando começa a ficar muitas rodadas e não chega no consenso, é nesse momento que o Scrum Master tem que levantar a mão, chamar os desenvolvedores e falar, pessoal, vamos mudar a estratégia para poder se chegar num consenso aqui. E uma das estratégias que o Scrum Master pode fazer é, vamos pegar a história e vamos quebrar em tarefas técnicas, e quebrando em tarefas técnicas, o que eu estou fazendo? Dentro da engenharia de software, e é interessante, eu sou aficionado por engenharia de software, sou engenheiro de software, tenho mestrado em engenharia de software, diz muito claro, né? Cara, você quer entendimento, reduz a abstração. O que é reduzir a abstração? Facilita o entendimento das pessoas. E para facilitar o entendimento, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar uma história em pedaços menores. E como que eu faço essa quebra? Em tarefas. Tá? Quebrei em tarefas, ok. Facilita o entendimento de chegar a uma pontuação de história? Geralmente chega. O Scrum Master experiente tem que ter tem que ter esse conhecimento, tem que compartilhar isso com o time, tem que estar ali ajudando o time, porque ele é responsável pela eficácia do time. Uma métrica que a gente poderia, inclusive, estar pontuando. Qual é a eficácia do time? Quem mede isso? É o Scrum Master. O Scrum Master poderia estar trazendo essa métrica. Quando a eficácia do time começar a subir, significa que a maturidade também está subindo. Significa que o time depende menos do Scrum Master. Quanto menor for a eficácia, mais trabalho vai ter para o Scrum Master. Então, vejam que quando a gente começa a pensar em indicadores, a gente começa a ter ferramentas de gestão. E ferramentas de gestão é que vão nos levar a resultado, que a gente vai caminhar para o resultado a partir do momento que eu consigo usar essas técnicas, essas ferramentas para melhorar a vida das pessoas, para melhorar desempenho, para melhorar resultado. Tá? Inclusive, poderia até, a eficácia do time está baixa, eu posso colocar alguns cursos, alguns treinamentos no PDI desse time para ele ganhar conhecimento e melhorar a sua eficácia. E aí, claro, o Scrum Master puxa para ele essa responsabilidade, mostra a estratégia para o time e o time consegue chegar num consenso. Claro que isso é um exemplo, né? No meu exemplo tem que acabar. Então, e aí vamos para frente. Acabou o Plano Poker, e qual é o final lá, né? E aí o Gui ele fala, não, mas não acabou ainda a sua reunião de planejamento da sprint. Você precisa fazer o quê? Você precisa definir a meta da sprint. Essa reunião, né, de planejamento da sprint, ela acaba somente com essa métrica definida. Eu coloquei uma métrica que eu não gostei. Agora eu estou olhando e falando, cara, essa métrica está ruim. Mas, enfim, vou deixar aqui do jeito que está. Então, a última coisa que eu vou fazer na minha reunião de planejamento da sprint, definir a meta da sprint. Só isso? Não, eu vou definir mais uma métrica. Qual é? Definição de feito, que é o famoso DODS, certo? E aí eu posso estar fazendo isso junto com o time, PO trabalhando com o time e chegando, né, no entendimento do que vai ser a meta daquela sprint e como eu vou avaliar, né, a entrega, né, no contexto aí de qualidade, no contexto de critério de homologação, do jeito que você achar que tem que ser e que o time também entende que tem que ser. Isso é um entendimento, é colaboração isso. E eu tenho uma terceira métrica ainda que é importante, que é a velocidade do time. Então, o time está falando que ele vai fazer dentro da sprint 120 pontos. Então, opa, essa aqui é a minha velocidade. O time está fazendo numa sprint de 14 dias 120 pontos. Isso é uma velocidade, isso é interessante. Então, eu começo a ter, as métricas começam a aparecer, né, dentro do Scrum funcionando. Isso acho que fica mais fácil de vocês entenderem por que a gente está definindo essas métricas, né? E aí começa a execução da sprint. Então, vai começar a execução da sprint. No começo, o nosso task board está desse jeito, tudo está no seu lado esquerdo, né? Tudo está no sprint backlog, tem nada execução e nada concluído. E aí a gente traz uma outra métrica, que é uma métrica importante, que é o burn down. O burn down é a nossa métrica para avaliar o desempenho do time, e a gente já tem ali o burn down prontinho. Eu tenho o burn down ali, pontos, eu tenho 120 pontos e eu tenho 2 semanas. É uma sprint de 14 dias. Legal. E aí essa linha que está descendo do 120 até a segunda semana é a minha baseline, né? O conceito de baseline é meu ponto de referência, né? Minha linha de referência, com essa linha que eu vou medir o desempenho do time,
né? Algumas pessoas gostam de falar, isso aí é o planejado. Sim, isso é o planejado. E a gente vai medir o real e ver se está próximo ou não do planejado. Se estiver caminhando para o lado esquerdo, até coloquei, está adiantado. Mas se estiver caminhando para o lado direito, ou seja, se a linha está indo mais para a direita do que a minha linha base, significa que o time está começando a atrasar. Leitura muito simples, até grosseira do Burn Down, mas eu acho que essa que é a leitura mais simplista que você pode fazer do Burn Down para entendê-lo, compreendê-lo e usá-lo ele de forma eficiente no seu dia a dia. E aí começa a rodar as sprints, o time começa a definir o que eles vão fazer, começa a andar de forma natural aí as informações no taskboard, né? Desenvolvedores vão estar trabalhando, eles começaram lá e fizeram 20 pontos, 20 pontos está descendo exatamente em cima da linha base minha, significa que o time está fazendo exatamente aquilo que foi planejado e executado, está sendo exatamente igual. Isso é bom, né, porque não está atrasado, ok? Isso mas também não está adiantado, mas isso é bom. Está dizendo que, caminhando dessa forma, o time vai conseguir fazer a entrega em 2 semanas. Tá? Então, essa leitura do Burn Down é bacana, vamos avançar mais. Isso aqui é uma métrica, eu entendo que isso é uma métrica, mesmo que o guia fale que é uma prática, mas para mim é uma métrica. E aí, nessas andanças, né, na reunião diária, alguém fala, olha, estou com problema no software, problema no software de teste, ou seja, a ferramenta de teste, ou no servidor de teste, ela não está funcionando. Então, opa, tem aí um impedimento. E tem um registro que é importante, que eu coloquei para vocês lá de gestão de pessoas. Uma pessoa do time faltou nesse dia. Isso é absenteísmo. Isso, claro, por quê? Essa falta pode causar impacto na meta da sprint. Isso é risco que eu preciso gerenciar. Mas nesse momento eu estou pontuando. Bacana, joia. O time continua trabalhando. Isso é sabido por todos. Quando eu tenho um impedimento, eu tenho que colocar esse impedimento dentro do meu taskboard, e no taskboard lá, né, eu faço a pergunta, que é uma pergunta também que é conhecida pela grande maioria. Quem é responsável por remover os impedimentos? O Scrum Master, quando o time está muito desenvolvido, está com nível de maturidade muito alto, os próprios desenvolvedores, na maioria das vezes, resolvem os impedimentos. Tá? Mas eu poderia ter uma métrica aqui também, quantidade de histórias bloqueadas na sprint. É uma métrica que o Scrum Master, né, ele pode estar utilizando para poder depois, na retrospectiva, chamar isso. Falar, olha, pessoal, nessa sprint aqui nós tivemos 3 histórias com impedimentos. Será que a gente não consegue criar uma forma de planejar ou consegue fazer checklist dentro da reunião de planejamento da sprint para que esses impedimentos não aconteçam? Então, esse indicador é bom para a retrospectiva e é um indicador que o Scrum Master, ou uma métrica que o Scrum Master pode fazer, pode utilizar. O que é um impedimento? Todo mundo sabe, impedimento é aquilo que pode impactar a meta da minha sprint. Quem resolve o impedimento no modelo clássico é o Scrum Master. Na verdade, o Scrum Master ele é responsável por resolver. Ele pode delegar isso para qualquer pessoa que achar que ele acha que pode ajudá-lo a resolver o impedimento. Não é ele que tem que ir lá fazer as coisas. Ele é um grande orquestrador, né? Ele é responsável, mas a responsabilidade dele não é para remover, a responsabilidade dele, né, é para ajudar o time na resolução, e ele pode trazer outras pessoas fora do time para resolver isso. Tá? Então, entendam isso claramente. Impedimento é tudo aquilo que vai estar impactando, né? Impactando na entrega, impactando na meta da sprint. Por isso que eles precisam ser resolvidos. Se não forem resolvidos, aumenta o risco de você não entregar a meta da sprint. Tá? Então, isso é importante. Então, é uma gestão de risco. Pode ser considerado uma gestão de risco, sim. Aí continuou a andar, o time vai estar trabalhando, né? Vai estar ali acontecendo, já tem coisas concluídas, isso é ótimo. O meu burn down começou a descer, ou seja, os pontos estão, o time começou a entregar mais pontos, agora já está com 75 pontos de 120. Então, se a gente fizesse um questionamento aqui, nossa enquete,
nós somos atrasados, adiantado ou conforme planejado. Conforme planejado, isso é bom, né? Significa que o time está fazendo exatamente aquilo que ele falou que ia fazer em termos de pontuação, né? Continua a vida. Tem as reuniões diárias hoje não é como era no passado, tinha 3 perguntas, hoje é aberta a reunião diária, o time pode discutir o que ele quiser e da forma que ele quiser, desde que haja a discussão, haja o entendimento, que a reunião diária seja utilizada para identificar possíveis problemas que podem acontecer por falta de recurso, falta de informação, por exemplo, né? E principalmente para atualizar o quadro Kanban, né? Ou Taskboard, como chama, ou Scrum Board, como chama aqui. E continua trabalhando o time. Então, desceu mais pontos, né? Continuo olhando. Para que é essa ferramenta Burn Down, né? Estou mostrando ali e tal. A ferramenta Burn Down é para o PO e para as partes interessadas que não acompanham o time no dia a dia. Ao invés de perguntar para o time o que você está fazendo, como é o desempenho, o que está acontecendo, eu olho o Burn Down. Olhando para o Burn Down, ele tem que refletir o trabalho do time, o trabalho que já foi feito e o trabalho que precisa ser que ainda precisa ser feito para o time concluir a sprint com sucesso. E o Burn Down me dá essas informações. Então, o Burn Down é uma ferramenta muito bacana para mim fazer a gestão, né, de desempenho do meu time sem perguntar para o time o que está acontecendo. Geralmente, o Burn Down é atualizado depois da reunião diária. Quando eu trabalho com times que é outsourcing, ou seja, tenho um contrato, uma empresa que vai fazer a implementação de um produto para mim, eu geralmente peço um único gráfico para essa empresa. Cara, me dá o burn down de vocês, né? E com o burn down eu consigo entender qual é o desempenho do time, se está tendo algum problema, se vai ter algum atraso, né? Se o time está adiantado, né? Isso eu consigo enxergar através da leitura desse burn down. Ah, joia. Aí o time vai fazendo mais, vai ter reunião diária, né? Vai ter discussões, os desenvolvedores vão continuar trabalhando, vão conseguindo fazendo mais entregas, e aí, né, concluiu todo o trabalho. Então, concluiu todo o trabalho, a gente põe um carimbo de done lá, né, nesse sprint backlog. O sprint backlog foi feito por completo, vai começar os próximos eventos, e os próximos eventos, um deles começa a revisão da sprint, é um evento aí muito forte, que o time vai demonstrar aquilo que ele fez durante a sprint. E aí a gente traz 2 métricas que são importantíssimas, né? A primeira é a meta da métrica é a meta da sprint. A meta da sprint foi cumprida e agora a pergunta que a gente faz dentro da revisão da sprint é binários, sim ou não? Não tem meio a meio, né? Ah, não tem, talvez, não. Cara, binário, cumpriu ou não cumpriu essa métrica? E a outra métrica que é importantíssima não é só entregar o incremento, ele tem que cumprir o DOD, cumprimento do DOD. E se o cumprimento do DOD não for 100%, significa que aquela entrega provavelmente, ou parte das histórias, eu posso ter parcial se eu quiser, ou posso devolver aquelas histórias para o backlog. Ou seja, essa sprint não teve sucesso. Essa sprint falhou, a meta da sprint não foi entregue. Tá? Por isso que é importante a gente ter métricas para medir isso. É importante a gente compreender o desempenho do time. Por isso que a leitura e acompanhamento, né, do PO pelo burn down é fundamental, porque provavelmente, se houve uma situação onde a meta da sprint não foi cumprida, em algum momento isso refletiu no burn down, só que alguém não percebeu, passou em branco, o time também não atualizou o burn down do jeito que deveria. Então, tem alguns fatores que precisam ser investigados, e isso pode ser discutido na retrospectiva. Mas se o time cumpriu ali a meta da sprint, cumpriu tudo aquilo que estava definido no DOD, sprint com sucesso. Né? E isso é bem bacana, porque aí eu retiro itens do backlog, começo a entregar valor, né? Isso é isso que se espera de um time ágil, entrega de valor a cada sprint. Tá? No caso aqui, no meu exemplo, sim, ele conseguiu entregar valor, então eu já posso no backlog colocar como dono, esses 2 itens já foram feitos, né? E aí começa o próximo evento, que é a retrospectiva. Na retrospectiva, é o momento de inspeção e adaptação, né? Aquele momento que discute onde deu certo e o que deu errado,
é o momento da gente trazer as métricas e fatos que aconteceram dentro da sprint para melhorá-los, para que isso não se repita. Então, uma discussão importante aí no time de desenvolvedores é olhar para a métrica e falar, olha, a gente precisa ver essa métrica, porque 2 semanas com 120 pontos deu certinho, mas qualquer problema poderia, né, afetar e a gente não conseguir, apesar do impedimento que houve. Então, essa é uma discussão boa para o time. Será que a métrica ficou ajustada com o que nós planejamos? Será que o nosso esforço foi equivalente à métrica? Será que nós tivemos que fazer hora extra? Então, essas discussões são muito pertinentes quando a gente está falando de retrospectiva. Assim como o Scrum Master trazer a discussão de, cara, teve impedimentos dentro dessa sprint que são impedimentos evitáveis. Ou seja, se planejarmos melhor, esses impedimentos não acontecerão. Ele está preocupado com a eficácia do time, então ele tem que trazer essas métricas e ele também pode apresentar a taxa de absenteísmo. Né? Olha, faltou uma pessoa, mas isso não causou impacto na entrega, ou faltou 3, 4 pessoas, sim, isso causou impacto. Eu preciso trazer todos esses cenários, lembrando e reforçando, retrospectiva é o momento de inspeção e adaptação. Eu gosto até de ir além, né, agora aproveitando que tem aquele link com o Lean, e falar que isso aqui é uma reunião de melhoria contínua, né, ou simplesmente uma reunião de melhoria. Né, e a pergunta que é chave quando a gente fala de uma discussão, de um Kaizen, né, falando de Lean, um Kaizen é como podemos ser melhores, é a pergunta-chave. A partir do momento que foi exposto os cenários, as situações, as métricas, a gente pergunta como podemos melhorar. E o time vai discutir, fazer um brainstorm, fazer uma ideação de possíveis melhorias que eles têm que fazer para gerar melhor resultado. E é claro que eu gosto também de fazer essa coisa, que é uma herança lá ainda do PMBOK, né? Que é a coisa da... né? É uma coisa que é importante, que é lições aprendidas. Então, eu gosto de fazer um quadro final com um resumo. Né? E isso é legal para o time também enxergar. O que deu certo, cara? As entregas, as histórias foram implementadas. Quais são os pontos de atenção? Velocidade do time. Ponto que deve ser melhorado, ou seja, o impedimento evitável. Então, opa, legal. Isso é o resumo geral que eu faço depois da retrospectiva. Isso ajuda o time também a fazer coisas melhores. Perguntando se dá para tirar essas métricas do Azure Boards. Acredito que sim. Eu não conheço o suficiente para dizer para ti, né, Lucas, com certeza imediata, mas eu acho que dá para tirar sim. Tá? Se alguém for especialista em Azure e quiser responder, fique à vontade. Beleza? Beleza. Obrigado, Paulo. Ótimo. Paulo respondeu que sim, desde que esteja alimentada, tá certo. Né? Beleza. Bom, vamos fechando, né? Está na nossa hora. Vamos lá, um pouquinho mais. Olhei para o meu planejamento de release, a primeira parte já está entregue. Agora, aqui ó, já alimento mais uma métrica, quantidade de release no produto. Opa, já sei que vou conseguir fazer a entrega, né? Estou trabalhando bem ali a coisa da métrica. Eu tô, inclusive, essa é a métrica principal para a parte interessada, né? O cara não quer saber do que acontece dentro do Scrum, ele quer saber de resultado. Cara, o que vocês vão entregar para mim que eu posso colocar para o comercial, para os caras começarem a vender, né? É isso que o cara quer. E aí repete o ciclo, 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 até acabar o produto backlog ou entregar a release. Fechamos, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês, é isso que eu queria trocar como experiência para vocês. Alguns livros que eu utilizei para poder fazer esse trabalho, fora experiência, isso aí que alguns livros são bacanas, alguns livros já não são tão novos, mas vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, né? E o Guia do Scrum, que eu gosto muito dele, é a minha referência para o Scrum. Então, basicamente era isso, né, que eu tinha que passar para vocês. Tá? Dúvidas? Vamos lá, galera. É com vocês.
Se tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, agora pode abrir também. Quiser escrever no chat, escrevam também. Vamos lá? Dúvidas, entre linhas, borrões. 3 minutos atrasados, hein? Boa Entregamos noite. a meta da sprint. Boa noite. Me ouve? Sim, ouço sim. Deixa eu te falar. Na realidade, não é nenhuma dúvida, é uma colocação. Eu vi que durante a palestra você falou que você é engenheiro de software. E eu fiz uma pós em engenharia de software. Uhum. E assim que eu me formei em 2020, eu venho querendo me recolocar nesse mercado de metodologia ágil. Eu queria saber qual a experiência que você tem, como é que faz esse sincronismo, entendeu? Que eu acho muito bonito esse termo, engenheiro de software e tudo. Só que hoje eu já tenho uma atração muito grande pelo Scrum, pela metodologia ágil, Kanban, entendeu? Eu queria mais um feedback, já que você está mais na batida, eu estou tentando me realocar no mercado. Uhum. Cara, um é fazer cursos, né? Ganhar conhecimento, o que eu acho que é bacana. O segundo começa a fazer projetos open source, bota lá no Git, dizendo como você interage, como o ágil pode melhorar resultados, mesmo que seja coisa fictícia, mas para mostrar o seu conhecimento. Eu acho que esse é o caminho, cara. Não tem muita fórmula mágica, mas eu acho que o que eu gosto de fazer, que eu recomendo a pessoa, se torne uma pessoa visível na internet. Começa a escrever artigo, começa a pegar livro e fazer resumo, começa a questionar coisas, participar de fórum, de discussões, né, de colocar seu ponto de vista, de fazer palestra, de escutar, de participar, cara, tem que fazer a correria aí. A palavra-chave hoje é se torne visível. Né? E você sendo visível, as pessoas vão te achar. Beleza, Hildo, muito obrigado, tá? Nada. Bom, pessoal, obrigado pelas dicas aqui. O pessoal falando de Azure, está falando. Eu tenho uns grupos no Whats lá. Eu vou passar esse material, passar o grupo para quem quiser seguir. Quem quiser seguir nas redes sociais, fica mais fácil para vocês verem os próximos cursos que vai ter. Eu vou estar publicando essa aula também no. Eu até vou parar de gravar já, tá? Deixa eu parar de gravar, já parei de gravar, dei um stop na gravação. Que eu vou colocar no Google lá e passo o link para vocês da aula, beleza? Aula gravada. Só que vai demorar um ou 2 dias aí, porque né, tem um trâmite aí, beleza? Tranquilo, gente? Era isso. Quem gostou, dá joinha e até a próxima, Boa gente. noite. Boa Noite. noite, Hildo. Noite, pode falar. Ô, Hildo, quero te agradecer, tá bom? É Jefferson aqui de Manaus. Excelente explicação. Eu queria só pegar uma dica tua, se tu puder fazer essa gentileza. Claro, claro. Aqui em Manaus nós temos um polo industrial muito diversificado, tá? De indústria e tudo mais. E eu trabalho atualmente numa empresa que não aplica a metodologia ágil em gerenciamento e gestão de introdução de novos modelos e tudo mais. Qual seria uma dica, vamos dizer assim, o caminho das pedras, além de todo esse cenário que você veio e explicou muito brilhantemente, nesses minutos aí? Qual seria uma dica que você poderia me dar para que eu pudesse, de fato, fazer esse engajamento e de fato, fazer um quebra de paradigma, né? Porque muitas pessoas, elas esperam aquela gestão de projetos tradicional, né? Centralizada e tudo mais. E aí, então, eu não acredito que seja tão fácil fazer uma quebra desse mindset, principalmente das pessoas que já estão dentro do time. Entendeu? Então, assim, eu estou buscando realmente buscando tanto esse conhecimento com esse tipo de situação aqui que você está compartilhando, como própria pesquisas e tudo mais, para justamente eu tentar levar de uma forma um pouco menos dolorosa, vamos chamar assim, para que o time que está atualmente hoje trabalhando comigo consiga realmente entrar dentro dessa nova jornada da metodologia ágil. Cara, não tem muita dica, mas eu acho que a melhor dica é você tentar achar um projeto pequeno, né?
que você consiga trabalhar e falar, pessoal, vamos implementar em ágil para a gente ver quais são os ganhos, né? Eu acho que essa é a maior dica, né, cara? Você vai ter que apostar, né? E essa aposta você vai ter que pedir, falar, cara, eu quero fazer um projeto aí, um projeto pequeno, uma prova de conceito do ágil e mensurar se teve ganhos, se os ganhos é, atender às expectativas de resultados, se isso é bom para a empresa. Então, acho que o melhor caminho é isso aí, cara. Agora, ainda dentro da empresa, vale a pena você falar de ágil e ver quais são as pessoas que gostam desse tema, porque aí você consegue trazer mais pessoas para o seu lado e aí a voz do ágil fica mais forte, né? Mas o importante quando a gente fala de gestão não é o ágil nem o PMBOK, é aquilo que dá resultado para a empresa. Agora, se a empresa busca resultados diferentes, ela tem que testar ferramentas diferentes. Perfeito. Te agradeço. Vamos fazer essa pilota aí, eu te mantenho em contato. Se precisar, cara, Tá bom? se precisar de alguma coisa, dá um alô para a gente aí. Eu vou passar os e-mails, contatos, fica à vontade para perguntar, puder ajudar, esteja Perfeito. Te à agradeço disposição, novamente. beleza? Beleza, cara. Um grande sucesso para você. Obrigado. Obrigado, igualmente. Joia. Vai ter certificado? Kleber, pede o certificado por e-mail, por favor. Que aí eu vou mando certificado só para quem quer, para quem pede. Beleza? Oi, Hildo, tudo bom? Beleza? O pessoal está pedindo aqui, eu também gostaria muito do seu e-mail. Cara, eu coloquei. Eu vou responder para todo mundo, que eu estou respondendo individualmente. Eu acho que é isso. Ah, legal. Agora Tudo para bem. todo mundo. Já é só te mandar e-mail falando com relação ao certificado? Sim. Falar, quero certificado. Pronto, Tá bom, muito obrigado. te agradeço. Boa, galera. Beleza, gente. Vamos lá. Bom, valeu, galera. Até a próxima. Vamos em frente. Sucesso para todo mundo. Boa noite, até mais. Valeu. Boa noite. Até mais.